Reprograme sua mente. Existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe, mas que controla praticamente todos os resultados da vida. A forma como a mente foi programada ao longo dos anos. Desde cedo, ideias, crenças e padrões vão sendo instalados silenciosamente. Palavras que você ouviu, experiências que viveu, fracassos que marcaram, medos que surgiram, tudo isso começa a formar uma espécie de roteiro interno. E sem perceber, muitas pessoas passam a viver exatamente de acordo com esse roteiro. Elas querem mudar de vida, querem crescer, querem prosperar, mas continuam pensando da mesma forma. E é por isso que nada muda, porque a vida externa quase sempre é um reflexo direto da programação interna. A Bíblia revela algo poderoso sobre isso. Em Romanos está escrito que devemos ser transformados pela renovação da mente. Não é apenas uma sugestão, é uma instrução clara. Isso significa que a mudança verdadeira começa dentro. Antes de qualquer transformação externa, precisa acontecer uma reprogramação interna, porque uma mente que continua pensando da mesma forma sempre produzirá os mesmos resultados. Muitas pessoas vivem presas a pensamentos de escassez. Acreditam que nunca terão o suficiente, que oportunidades são raras, que o sucesso é para poucos. Outras vivem presas ao medo. Medo de tentar, medo de errar, medo de não dar certo. E esses pensamentos, quando repetidos constantemente, começam a moldar decisões. A pessoa evita riscos, se acomoda, deixa oportunidades passarem. Mas a Bíblia mostra que a mente pode ser renovada. Isso significa que você não está condenado a pensar da mesma forma para sempre. Existe um processo de reprogramação, e esse processo começa quando você decide questionar aquilo que sempre acreditou. Em 2 Coríntios está escrito que devemos levar cativo todo pensamento. Isso é profundo. Significa que nem todo pensamento que surge merece permanecer. Nem todo pensamento é verdade, nem todo pensamento vem de Deus. Muitas vezes a mente é invadida por ideias negativas, limitantes, destrutivas. E a maioria das pessoas simplesmente aceita esses pensamentos como se fossem reais. Mas a Bíblia ensina que existe autoridade para rejeitar aquilo que não está alinhado com a verdade. Reprogramar a mente começa quando você para de aceitar automaticamente tudo o que pensa. Quando um pensamento de incapacidade surgir, você precisa confrontar. Quando um pensamento de medo aparecer, você precisa questionar. Quando uma ideia de derrota tentar se instalar, você precisa substituir. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz. Ela substitui mentiras por verdade. Ela troca medo por fé. Ela transforma a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Josué recebeu uma instrução poderosa antes de assumir uma grande responsabilidade. Deus disse que ele deveria meditar na palavra dia e noite para que tivesse sucesso em tudo o que fizesse. Isso mostra que a mente precisa ser constantemente alimentada com aquilo que fortalece. Não basta ouvir uma mensagem uma vez. Não basta ter um momento de motivação. A reprogramação acontece na repetição. Aquilo que você ouve todos os dias começa a moldar aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita começa a influenciar aquilo que você faz. E aquilo que você faz começa a determinar aquilo que você se torna. Outro ponto importante é entender que a mente influencia diretamente as emoções. E as emoções influenciam as decisões. Uma pessoa dominada pelo medo toma decisões diferentes de uma pessoa dominada pela fé. Uma pessoa dominada pela insegurança age de forma diferente de alguém que acredita no próprio propósito. Por isso, a Bíblia fala tanto sobre guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que entra na sua mente importa. O que você consome diariamente importa. As conversas que você escuta, os conteúdos que você assiste, as palavras que você repete, tudo isso está alimentando sua programação interna. Se você se expõe constantemente à negatividade, sua mente será moldada por isso. Mas se você começa a se alimentar de fé, de verdade e de princípios, sua mente começa a mudar. E quando a mente muda, tudo começa a mudar. Um exemplo claro disso aparece na história de Gideão.
Quando Deus o chamou, ele se via como alguém fraco, insignificante, incapaz. Ele literalmente disse que sua família era a mais pobre e que ele era o menor dentro dela. Mas Deus o chamou de homem valente. Isso mostra um confronto direto entre duas programações. A programação humana, baseada em experiências e limitações, e a programação divina, baseada em propósito. Gideão precisou passar por um processo de transformação mental antes de viver aquilo que Deus havia preparado. E o mesmo acontece hoje. Muitas pessoas ainda estão vivendo baseadas em uma identidade antiga. Uma identidade construída por erros do passado, por rejeições, por fracassos. É manter a mente alinhada com propósito, mesmo quando a realidade... Mas a Bíblia ensina que em Deus existe uma nova identidade. E reprogramar a mente significa começar a aceitar essa nova identidade. Não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo. Um processo de substituir pensamentos. Um processo de renovar crenças. Um processo de alinhar a mente com aquilo que Deus diz. Outro exemplo poderoso é o de José. Ele passou por situações extremamente difíceis. Foi traído, vendido, injustiçado e preso. Mas mesmo assim, sua mente não foi destruída por essas experiências. Ele não se tornou amargo. Ele não perdeu a capacidade de sonhar. Ele não deixou que as circunstâncias definissem sua identidade. Isso é reprogramação. Parece contrária. Anos depois, aquela mentalidade fez toda a diferença. José foi colocado como governador do Egito. Ele passou de escravo a líder. Isso não aconteceu apenas por causa de uma oportunidade externa. Aconteceu porque ele manteve uma mentalidade preparada para aquele momento. Agora pense nisso. Se sua vida mudasse completamente hoje, sua mente estaria preparada para sustentar essa mudança. Porque muitas pessoas até desejam crescimento, mas ainda têm uma mente que não consegue sustentar esse crescimento. E é por isso que a reprogramação é essencial. A Bíblia também mostra que palavras têm poder nesse processo. Provérbios afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que você declara sobre sua vida influencia sua própria mente. Se você repete constantemente frases como "eu não consigo", "isso não é para mim", "minha vida nunca muda", essas palavras reforçam uma programação negativa. Mas quando você começa a declarar verdades, algo começa a mudar. Não é apenas sobre falar positivo, é sobre alinhar palavras com fé. É sobre declarar aquilo que você acredita que Deus pode fazer. Outro ponto fundamental é a ação. Reprogramar a mente não é apenas pensar diferente, é agir de forma diferente. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Isso significa que não basta acreditar. É preciso agir de acordo com aquilo que você acredita. Se você acredita que pode crescer, precisa começar a agir. Como alguém que está crescendo. Se você acredita que Deus pode abrir portas, precisa estar disposto a atravessar essas portas quando elas aparecerem. A ação reforça a nova programação. Cada atitude alinhada com fé fortalece a nova mentalidade. Talvez hoje você esteja percebendo que sua mente precisa mudar. Talvez existam padrões que estão se repetindo há anos. Talvez existam pensamentos que estão limitando suas decisões. Mas existe uma boa notícia. Sua mente pode ser renovada. Sua história pode mudar. Sua forma de pensar pode ser transformada. E quando isso acontecer, os resultados também começarão a mudar. Porque Deus não apenas muda circunstâncias, Ele transforma pessoas. E tudo começa na mente. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: "Eu vou reprogramar minha mente". Declare isso como um compromisso de mudar sua forma de pensar e alinhar sua vida com fé e propósito. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem e começar esse processo de transformação. E se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender como alinhar mente, fé e ação para viver uma vida de crescimento, propósito e transformação real.